Neste dia 14 de janeiro de 2015, a Coprel, Cooperativa de Energia, completa 47 anos de fundação. Para falar sobre a importância histórica da cooperativa, nós trazemos a participação do presidente da Coprel, Jânio Vital Stefanello. Temos que, acima de tudo, agradecer a essa história maravilhosa que nós temos, um grupo de produtores e de agricultores de toda a região, acreditou num projeto de buscar para si a responsabilidade de levar a qualidade de vida, o desenvolvimento e a esperança de ficar no meio rural com energia elétrica. Naquela época se levava energia só a distritos e áreas urbanas, e o meio rural estava, e a organização cooperativa no sul do país, com a fundação não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, se fundou muitas cooperativas nessa época, na década de 70 principalmente. E hoje nós temos 64 cooperativas no Brasil, no Rio Grande do Sul nós temos 17, e a gente fica feliz por ter atuado aí em 72 municípios, quase 50 mil famílias. Então o nosso agradecimento a esses fundadores, né, que tiveram a visão e, acima de tudo, a coragem de fazer com poupança dos produtores, se organizando, né, chamando para si uma responsabilidade que era muito do Estado, do papel do governo. Então aqui quero lembrar, né, com carinho a memória do seu Olavo, que foi um dos grandes líderes desse movimento, o seu Edmundo Rever, o seu Risto, tantos outros que passaram na história da Coprel, né, e alguns estão vivos ainda dos sócios fundadores, né, dias eu falando com o seu Bonzanini, né, eu encontrei o seu Oswaldo Veldes e alguns outros ainda que da história antiga, né, que passaram, a gente fica feliz em relembrar nesse momento a história da Coprel, uma história vencedora, que hoje a gente conseguiu, eu acho, levar o respeito, a credibilidade e, acima de tudo, a confiança numa organização que tem um compromisso muito grande para que as pessoas que estão no interior tenham uma vida melhor e mais renda. E nessa direção nós vamos indo. Este dia 14 de janeiro também foi escolhido para realizar a reunião com os conselheiros de administração e fiscal. O presidente fala sobre os principais assuntos em pauta na reunião. Hoje, na reunião de hoje, é uma reunião de trabalho nossa, mas também uma reunião festiva. A ideia é marcar a data com a reunião do Conselho, que nós vamos preparar a reunião de hoje, uma preparatória para a nossa próxima reunião do Conselho Consultivo, que nós vamos fazer em fevereiro, que é o encaminhamento dos investimentos da Coprel. Então essa reunião, a gente, além de fazer um relato sobre alguns projetos que nós estamos atuando, por exemplo, a Sopro do Minuano, que é um projeto de eólica que nós estamos participando no Chuí, nós estivemos visitando esse projeto. Tem uma outra obra que nós estamos autorizados pelo Conselho, vamos apresentar um relato hoje, de Cazuza Ferreira. Nós entramos numa PCH, adquirimos uma participação numa outra PCH e estamos entrando num outro empreendimento. E a geração de energia tem que ser um foco importante para nós, porque todo mundo tem visto na imprensa, né, nesses últimos dias, os impactos que vão vir nas tarifas. Eu estou muito preocupado porque a gente tem defendido muito preço justo. O governo, quando faz intervenções excessivas no setor, isso aconteceu no ano que passou, eu não sou contra tirar tributos da conta de energia. Eu acho que é o ideal que a conta de luz seja, quanto menos custo agregado nela, melhor. Mas o país precisa de tributos também. Então foi tirado parte do tributo, foi feito alguns subsídios dentro da tarifa. O problema é que foi feito numa época onde está com racionamento por causa da seca no centro-oeste, especialmente no sul-sudeste, que são os grandes reservatórios das usinas hídricas, né? 75% da geração é hídrica. Quando não chove naquela região, tem que botar térmica, 20% das térmicas. Hoje uma hídrica custa 150, vamos dizer, o megawatt. Uma térmica custa 450. Então agora tem um teto de 388, mas é 3 vezes mais. Então essa conta não veio ainda. Então agora vai vir. Então a informação que está passando, que nós vamos ter reajustes, né, em 3 tipos de cenários. Eu estava vendo até na imprensa, né, um cenário menos provável é um aumento de 33%. E o mais provável de 45%. Então a gente fica preocupado com esse tipo de informação que o governo está fazendo uma tarifa extraordinária, uma revisão extraordinária. O que é isso? Ele vai fazer um reajuste antes do que faz anualmente.
para recuperar essa dificuldade que as empresas estão passando, porque estão sem caixa para pagar a compra da energia. Houve variação do dólar, né? Por quê? Porque 15% da geração do país vem de Itaipu, de 13% a 15%, aumenta o dólar, aumenta o custo da energia e não veio para a conta ainda. Então nós temos um cenário que não é um cenário muito positivo, mas mostra que nós temos que ter consciência, né, que acima de tudo temos que lutar para que quanto menos impacte na renda do produtor, quanto menos impacte na vida, o peso da energia, é isso que nós temos que lutar na indústria, no meio rural e no atendimento da Coprel. Stefanello também destaca a questão das bandeiras tarifárias e as perspectivas do setor de energia, falando sobre o cenário da economia e o impacto no setor de energia elétrica. Outra coisa importante é falar sobre as bandeiras tarifárias. As bandeiras tarifárias nós não vamos ter. As permissionárias não têm, porque elas compram no suprimento das grandes distribuidoras. E elas vão ser impactadas nas distribuidoras. Então, esse aumento dos 10%, de 7% a 10% das bandeiras tarifárias, nós não vamos ter. O que nós estamos vendo é mais a informação que o governo está botando na imprensa, que o novo ministro da Fazenda não vai bancar pelo Tesouro aqueles descontos que estavam vindo do Tesouro que estão pendentes. O Copel tem 3 meses para receber aqueles descontos que nós tínhamos que fazer. Isso representa por mês 1,5 milhão. Então nós estamos bancando porque a Copel tem gordura, que graças a Deus a gente consegue sustentar isso, né? Esperamos, né, que o governo se alinhe na estratégia. O melhor de tudo é que quanto menos intervenção faça num setor de infraestrutura, porque quando a gente toma a decisão de fazer uma subestação, a gente não pensa para um ano, pensa para 10 a 15 anos. Então não pode intervir no setor de infraestrutura que precisa de uma estabilidade, precisa de um planejamento e precisa de uma visão de longo prazo. Eu espero que também sirva também esse aprendizado, né? Que o governo não intervenha excessivamente em coisas que estão funcionando bem. Então eu acho que isso é um aprendizado que eu tenho certeza que vai passar. Nós passamos um tema muito delicado no passado, que foi o apagão. Agora estamos passando o impacto tarifário, né, que nós deixamos de repassar, né, para a ponta, na época que era para fazer os ajustes, né, e agora vai vir, eu acho, no ano 2015, um impacto expressivo. Eu acho que ainda tem muito barulho da imprensa também, que está fazendo alarde sem ter a informação. Mas se tem esse monte de cenários que estão falando, né, o governo, se o novo ministro da Fazenda realmente fazer o que está falando, né, o Tesouro não vai bancar. O ideal seria que fizesse isso numa curva não tão brusca. Fizesse parte pelo Tesouro, porque estava vindo feito isso, e parte fosse para o consumidor. Vamos ver o que vai sair disso. Por fim, o presidente da Coprel informa que a cooperativa manterá o seu plano de investimentos. Nós temos um plano de investimento, estamos fechando ele para apresentar na próxima reunião do Conselho Consultivo. Eu vi os números, né, nos últimos dias nós temos sentado diariamente para ver aonde a gente vai fazer. Nós temos um investimento importante em Tapejara, que estamos fazendo já, que é uma subestação de 69 kV, uma subestação igual a essa de Ibirubá, são 7 milhões de investimento. Nós estamos fazendo investimentos em redes trifásicas. O plano de investimento desse ano, com esse investimento da subestação, passa de 35 milhões. Então a gente está com um número maior que estava em 2014. Por quê? Porque mesmo com a economia do agronegócio, vamos dizer assim, crescendo, por exemplo, se o leite desce um pouco, o frango aumentou. Então, na região de Passo Fundo, Marau, o crescimento é incrível do mercado. O Copel vai crescer 14% em consumo de energia. Então, sai o pequeno, o grande que aumenta, tem que aumentar o médio. Então, a energia, ela continua sendo um componente importante no desenvolvimento. Então, a Copel precisa fazer investimento. Nós vamos passar esse ano de 300 quilômetros de rede trifásica que nós temos que transformar. Nós temos que interligar, transformar religadores a alimentadores para diminuir o tempo do desligamento. Tem muito investimento. Nós vamos automatizar cada vez mais nosso sistema para evitar o custo de transporte, do deslocamento, do atendimento, para que o sistema seja automaticamente gerido. É muito nessa direção, né, de tecnologia, de melhoria e também de investimento mais robusto para diminuir perda e dar mais segurança no sistema. Os lugares onde a Copel investiu subestações são os lugares onde a gente está tendo os melhores resultados hoje. Então a gente tem que fazer investimento para colher e disponibilizar para atender a demanda justamente desses mercados que estão crescendo. E a Copel tem alguns polos importantes. Eu destaco Passo Fundo, Marau,
a Grande Itapejara, Panambi, Ibirubá, Naumetoque, essas áreas industriais são todas na área da Coprel. Então nós temos que realmente olhar com carinho, porque mesmo com o cenário da economia, com o PIB crescendo pouco, o agronegócio vai continuar, porque a perspectiva da soja é muito boa. Então nós estamos um ano de desafios, que eu chamo, mas também de oportunidades. Se nós pudermos calibrar a mão, acertar bem o planejamento nosso, para que a gente não perca o foco do investimento e a gente manter esse plano de investimentos, que é o maior desafio nosso com esses cenários que a gente está vendo na economia. Mas eu estou acreditando muito ainda na potencialidade do ano 2015. Você acompanhou a fala do presidente da Coprel, Jânio Vital Stefanello, sobre os 47 anos de fundação da cooperativa, comemorados neste dia 14 de janeiro. Stefanello também falou sobre o cenário do setor de energia e sobre os investimentos que estão sendo realizados e projetados pela cooperativa. Com as informações da Coprel, Marcela Praz Scheffler.